Fala pessoal, muito bem-vindo. Nesse vídeo irei resolver o exercício 8 da seção 15.7 do livro de Cálculo 2 de James Stewart. Vamos ao enunciado. Calcule a integral iterada. Integral de 0 a raiz quadrada de π, integral de 0 a x, integral de 0 a x vezes z. Da função x² vezes seno de y, dy, dz, dx. Limites são variáveis das duas primeiras integrais, então a gente tem que obrigatoriamente resolver começando pela integral de dentro. Isso, caso seja possível, resolver ela em relação a y. A função é essa daqui. Eu tenho uma função de x que multiplica uma função de y. Então, a função a ser integrada em relação a y é só o seno de y. x² se comporta como constante. Então, calculando a integral, vamos ter a seguinte integral. Integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x. Quem é constante, copia aqui do ladinho, multiplicando. Vou fazer a integral do seno de x. A integral do seno é o menos cosseno de y, que vai variar dos limites de 0 a xz. De 0 a xz. Depois vou fazer essa integral em relação a z e depois em relação a x. Agora, substituindo os limites de integração, temos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x² copia aqui, aí vai ficar, abre um parênteses, menos o cosseno de onde era x, onde era y, vou trocar por xz, tá? Esse é o limite superior. Aí eu vou fazer menos o limite inferior. Então, se vai ser menos o limite inferior, o sinal da função muda. Então, fica mais o cosseno de y, que nesse caso é 0. Tá? Não vai falar aqui que não substitui o inferior, tá? Porque o cosseno de 0, nesse caso, dá 1. Então, tem que tomar cuidado com essa condição. Aqui fecha o parênteses, depois vou fazer a integral em dz e depois dx. Então, aqui, como eu já disse, né, o cosseno de 0 dá 1. Então, reescrevendo, a gente vai ter integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x², permanece aqui que vai ser constante, porque eu vou integrar a função em relação a z agora. Aí aqui vai ficar, vou escrever o positivo primeiro, 1 menos o cosseno de xz. Integral em dz, integral em dx. Bom, agora a integral que eu vou resolver é em relação a z. Então, essa função aqui é só função de x que está multiplicando. Então, vai ser constante em relação a z. Aqui eu tenho que integrar esse termo em relação a z e esse termo em relação a z. Para fazer a integral aqui do cosseno, aqui dentro eu tenho uma função do primeiro grau. Então, toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau, eu tenho lá cosseno de 1ax mais b dx. O resultado, integral do cosseno, é o seno de tudo que está lá dentro, ax mais b, que é a equação do primeiro grau, né? Dividido pelo valor que acompanha a variável. Nesse caso, a variável é x e o valor que acompanha ela é o a, mais uma constante. Então, aplicando aqui, o que eu tenho? A variável é o z e o valor que acompanha ela, o x, aqui seria o meu azinho, tá? Então, vai ficar assim, quando eu fizer a integral. Integral de 0 a raiz de π. Aí aqui eu vou integrar, abrir um colchete aqui, escrever aqui do ladinho de fora, o x², que é constante. Vou fazer a integral de 1 em relação a z, da z. A integral aqui de menos cosseno vai ficar menos o seno, né? A integral do cosseno é o seno, de tudo que está lá dentro, xz, dividido pelo valor que acompanha a variável, que nesse caso é o x. Tá? Lembrando que, como eu estou integrando em relação a z, o x se torna constante. Isso aí, variando dos limites de 0 a x. De 0 a x. Depois, por último,
faço a integral em relação a x. Substituindo os limites de integração, vamos ter integral de 0 a raiz de π. Aí aqui fica x². Aí, onde era o z, eu vou trocar primeiro por x. Então, vai ficar x, aí, menos o seno de x vezes, onde era o z, troco por x, dividido aqui pelo x. Agora eu vou fazer menos o limite inferior. Então, o sinal das funções vai trocar. Aqui vai ficar menos, onde era z, vou trocar por 0. Menos 0. Aqui era menos, vai virar mais. O seno de x vezes 0. Tudo isso dividido por x. Aí aqui fecha com x, integral em dx. Aí aqui, x vezes 0 dá 0, e o seno de 0 é 0. Aqui já é o termo 0. Simplificando aí, a gente pode fazer a distributiva desse x². A integral fica integral de 0 a π, x² vezes x dá x ao cubo. E aqui esse x corta com quadrado. Então fica menos ali o seno de x² vezes o x, tá? Tudo isso integral em dx. Bom, agora para fazer a integral, essa integral aqui eu tenho que fazer por substituição. Então, para facilitar o entendimento, eu vou separar em duas integrais. Ó. Integral de 0 a raiz de π de x ao cubo, tá? Dx, ou seja, a integral da subtração e a subtração das integrais, propriedade da integral, tá? Menos a integral de 0 a raiz de π, os mesmos limites, do seno de x² de x dx. Bom, agora aqui vamos aplicar a substituição. O que está lá dentro eu vou chamar de u. Então vamos ter que u é igual a x². Portanto, du vai ser igual a derivada desse lado, dá du, derivada desse lado, derivada de x² dá 2x. 2x vezes o dx. Aí a gente percebe que aqui a gente tem o x e o dx, ó, x e dx. Então esse 2 eu jogo para o lado do du. Du sobre 2 é x dx. Então isso aqui vale du sobre 2. Para facilitar, eu posso trocar os limites. Eu tenho lá, onde o x era 0, agora o u vai valer 0², ou seja, 0. Aqui então vai permanecer 0. E onde o x era raiz de π, o u vai ser igual a raiz de π ao quadrado, o quadrado vai simplificar com a raiz, sobra só π. Então agora aqui é π. Tá? Então a minha integral vai ficar, essa integral hoje eu posso fazer, x ao cubo fica x² sobre 4, variando aí de 0 a raiz de π, aqui vai ficar menos a integral, os novos limites serão 0 a π, aqui o seno eu copio, onde era x² virou u, onde era o x dx vira du sobre 2. Quando eu faço a substituição dos limites de integração, eu não vou precisar retornar na variável x, tá? Porque eu tenho uma integral definida, então é só trocar os limites também, tá? E aí a gente vai ter a resposta final. Aqui, o limite para substituir só o superior, porque o inferior zera tudo, então fica a raiz de π, que fica elevado à quarta, dividido por 4. Aí aqui, menos o meio vem para fora, né? A integral de seno de u é menos o cosseno de u, que varia dos limites de 0 até π. Aqui, raiz de π à quarta vai ficar π ao quadrado. Né? Raiz de π vezes raiz de π dá π. Então, vezes raiz de π fica π raiz de π, e vezes o π de novo, π² sobre 4. Aqui, menos com menos fica mais meio. Aí eu substituo os limites superior e inferior. Então aqui ficou positivo, fica o cosseno de π menos o cosseno do limite inferior, que é 0. Fecha e fecha. Então aqui eu vou ter π² sobre 4 mais meio
aqui o cosseno de π dá menos 1. E o cosseno de 0 dá 1. Com esse menos aqui, menos 1. Juntando esses dois termos, temos menos 2. 2 simplifica com 2, portanto a resposta é π² sobre 4 menos 1. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.